Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Mídia e Marketing do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente chega ao episódio de número 205 do nosso programa, desde setembro de 2019 no ar. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio, no YouTube e agora também no canal UOL, que está nas principais operadoras de TV por assinatura do país. A gente está no 549 da Claro e no 613 da Vivo, por exemplo. No programa de hoje, a gente recebe a Camila Ramaui, que é presidente da Wieden Kennedy São Paulo. Lá no trecho final, como vocês já estão se acostumando nesse novo formato para a TV, a nossa entrevista extra, a gente vai bater um papo com o André Forest, que é fundador da Troublemakers. Acho que vocês até trabalharam juntos na Finasca, né? Camila, prazer te receber aqui hoje. A gente participou recentemente de um painel no Rio to See, lá em 2024, e finalmente a gente conseguiu marcar essa entrevista, né? Foi culpa minha, desculpa. Obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo. Não, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui conversando com você novamente. Legal. Para começar, eu queria que você contasse um pouco da história da Wieden Kennedy, né? Uma agência diferente, que nasceu por causa de um cliente e que agora comemora 15 anos de Brasil, né, em 2025. Fala para a gente um pouco dessa história, conta para a gente um pouco dessa história e fala também com quais clientes que vocês trabalham hoje. Parece que tem uma novidade vindo aí, né, saindo do forno. Conta para a gente. Conto, de fato, a gente está fazendo 15 anos de Brasil, mas a Wieden globalmente vai fazer 44 anos. É, e a história da Wieden tem muito a ver com como a Wieden é até hoje, né? Com a nossa visão, com a nossa cultura. A Wieden, ela surgiu pelos fundadores, o Dan e o David, Dan Wieden e David Kennedy, que fundaram em Portland, no Oregon, há 44 anos atrás, uma agência de publicidade, ou seja, indo na contramão da indústria que estava concentrada no East Coast. E desde o início, assim, acho que a intenção dos fundadores foi fomentar um lugar onde as pessoas poderiam ser quem elas realmente são, fomentar realmente a individualidade dos profissionais e prezar, acima de tudo, pela criatividade. No mesmo lugar, né, surgiu na mesma época a Nike, que é de fato uma das relações mais longevas que a gente tem globalmente. Na época, o Phil Knight estava começando a empresa e tem uma frase interessante dele que o Dan e o David foram bater na porta dele oferecendo os serviços da Wieden e ele falou: eu não gosto de propaganda, mas eu acho que eu estou precisando. E a partir daí surgiu uma grande parceria, né, que envolve desde o Just Do It até todas as grandes comunicações históricas é, que já encantaram o mundo e construíram essa marca tão forte como a Nike. O que eu acho que também diz muito sobre, eu comentei, né, sobre a visão que a gente tem em relação às nossas parcerias e aos nossos clientes até hoje. A Wieden, ela é uma agência de construção de marcas. É uma Wieden que acredita em parcerias a longo prazo, né? Então, acho que, principalmente num contexto que a gente vive hoje, né, cada vez mais de grandes fusões, agências comprando outras agências, a gente segue com, obviamente, ampliando o nosso portfólio de serviços para acompanhar, né, como a comunicação vem se desenvolvendo, mas sempre com isso em vista, né, interessado em contar grandes histórias, em construir grandes marcas e fomentar relações bem profundas com os nossos clientes. Hoje a gente já está, a network da Wieden já está em diversos países, a gente tem escritório em Portland, Nova York, México, Brasil, Amsterdã, Londres, Xangai, Tóquio, e vamos abrir o Canadá agora, na verdade abrimos agora recentemente no Canadá. Então é uma agência que, apesar de ter diversos, né, 9 escritórios, é uma agência muito unida, uma agência que colabora muito bem em diferentes projetos. E no Brasil, assim como em todas as Widens ao redor do mundo, a gente tenta carregar, né, esses valores e construir essa mesma mentalidade, esse mesmo pensamento para os nossos clientes aqui. A gente tem um portfólio de clientes no mercado que eu julgo dizer que é um dos portfólios mais interessantes. A gente tem clientes que têm a ver com a maneira como a gente enxerga a comunicação e que são marcas muito presentes na cultura. Então, para além de Nike, que a gente também tem aqui, a gente trabalha com Nubank,
com Betano, que foi uma conta que a gente ganhou no início de 2024, com Uber, com Google, Pepsi, Ford. A gente mais recente, que é a novidade que eu ia te falar, a gente obviamente tem alguns projetos pontuais, a gente fez projeto para Eudora, e a gente fez recentemente um projeto para água tônica na Ambev, e a gente ganhou a conta de Beats. Recentemente já estamos a todo vapor trabalhando para uma grande campanha agora para o Carnaval. E a gente está super empolgado de voltar a trabalhar com essa marca. Essa é uma marca que a gente trabalhou entre 2018 e 2019 e agora está retomando essa história, de novo encarando essa como uma grande oportunidade da gente criar de novo um reposicionamento de marca e uma história mais atualizada para essa marca que faz tão parte, né, da Gen Z e da cultura dos brasileiros. Ter nascido com Nike, ter nascido com Just Do It, empurra a agência para o lado mais criativo, para o lado de ter que fazer, ter que colocar na rua, né? Vira e mexe, a gente tem uma discussão sobre o fato das agências de publicidade, principalmente talvez as mais tradicionais, terem perdido um pouco da relevância nas estratégias das marcas. Queria que você me contasse agora com o Beats, com uma conta nova, como que vocês têm feito para mostrar, para explicar para alguns clientes, né, que sem as agências, sem a publicidade, sem o mercado não anda e que isso tudo tem a ver com a escolha final do consumidor. É juntar essa última conta que vocês têm agora com a primeira, né? Tem que fazer, tem que just do it, senão não vai para frente mesmo, né? Eu acho que no fundo, assim, a publicidade sempre foi sobre encontrar grandes verdades humanas, encontrar grandes verdades sobre as marcas, unir elas e contar boas histórias, né? Acho que as grandes campanhas de mais sucesso, elas sempre geram algum tipo de emoção no consumidor. E eu acho que é assim que a gente tenta se manter relevante e mostrar para os clientes que um grande storytelling continua sendo muito eficiente para a geração de negócios. A gente tem uma campanha recente da qual a gente tem muito orgulho para o Nubank, foi uma campanha com o Matt LeBlanc, né, o saudoso Joey de Friends, e que foi um super sucesso. E foi interessante que, assim, num contexto onde a gente vê cada vez mais as pessoas engajando com formatos curtos, a gente também tem visto na contramão disso campanhas mais longas, né, com curtas, que contam efetivamente histórias que emocionam, histórias que alegram. Então, acho que com esse mindset muito claro sobre a construção de marcas e sobre a gente gerar um valor de conexão profunda entre marcas e consumidores, a gente consegue criar essa relevância para os nossos clientes. Porque hoje em dia acho que as pessoas não buscam mais simplesmente comprar o produto, né? As pessoas esperam mais das marcas, elas precisam ser entretidas. Num mundo onde você consegue pular todas as comunicações, pagar o premium para não ter propaganda, é, as agências estão tendo que ser cada vez mais criativas para conseguir efetivamente chegar com as suas mensagens aos consumidores. Então, o fato de que a gente é uma agência muito criativa e uma agência que ainda busca na criatividade a maneira de vender os produtos e serviços dos seus clientes, só reforça que a gente continua acreditando em boas histórias. Né? Boas histórias contadas da maneira certa, no canal certo, no formato certo. Obviamente, não tem uma fórmula pronta, mas acho que quando a gente parte de uma verdade, a gente consegue criar uma relevância para que a comunicação continue sendo uma grande força para o impulsionamento dos nossos clientes. A fragmentação da mídia talvez tenha passado essa percepção de que a publicidade, a propaganda não é mais como antigamente, né? Porque hoje você tem que criar, como você falou, de vários formatos. E também deu essa percepção de que a gente pode considerar que houve um distanciamento da publicidade e da cultura popular, que é bem em rede social, às vezes, e essa campanha com o Joey mostra que é exatamente isso que as pessoas querem, né? As pessoas querem se aproximar das marcas por histórias bacanas, como essa campanha que tem um filme comprido e as pessoas ficaram para assistir, né? Esperaram o final, não quiseram pular, né? É legal que você comentou sobre isso, porque eu acho que assim, a cultura popular ela sempre vai ser algo muito relevante para a publicidade. Seja desde datas regionais, Carnaval, São João, como uma oportunidade de você falar de maneira mais focada e dentro de uma oportunidade mais específica. Acho que quando a gente olha para celebridades ou para memes, né, o Brasil é uma cultura muito rica
e você saber surfar essa onda de pegar uma oportunidade que está acontecendo ali em determinado canal e conseguir fazer um formato que seja platform first dentro daquele canal para ser muito certeiro naquela mensagem, eu acho que é aí que está a inteligência. Então, eu entendo essa percepção de que a comunicação se distanciou da cultura popular, mas, na verdade, eu acho que a gente só evoluiu a maneira como a gente usa a cultura popular. Porque, no fundo, é isso: verdades humanas, o humor, a emoção sempre vão ser gatilhos muito imediatos, porque as pessoas se conectem com histórias. Então, a gente tem buscado, obviamente, encantar e contar histórias que são relevantes para os nossos consumidores, para as audiências dos nossos clientes, mas tendo uma organização e uma estratégia muito clara de como essa mesma narrativa é contada, dependendo do canal onde ela está. Acho que a gente já evoluiu muito do momento onde se picotava um grande filme publicitário e encaixava ele em diferentes secundagens, em diferentes formatos. A gente vê que as nossas campanhas mais eficientes hoje, elas são campanhas que são pensadas, de fato, com muita antecedência, com muita precisão para os lugares onde elas vão estar inseridas. Então, uma coisa não é em detrimento da outra. A gente continua buscando grandes histórias engajadoras que constroem marca, que constroem a mensagem que a gente está querendo passar, mas a gente já entende como que aquela mesma narrativa consegue ser desdobrada na hora que você desce o funil, na hora que você está num formato de TikTok menor. E muitas vezes o que vai engajar, grande maioria das vezes, o que vai engajar no TikTok não é o que vai engajar numa outra plataforma, como Meta, por exemplo. Então, hoje, assim, a gente tem um desafio muito maior de conseguir sempre estar acompanhando tudo o que acontece na cultura. Na verdade, a Widen tem como grande missão se inserir cada vez mais na cultura. A gente considera que as nossas campanhas mais bem-sucedidas são campanhas que vão para além da comunicação, que furam a bolha da comunicação e estão inseridas na cultura. Mas a gente entende também que toda campanha tem que gerar um resultado. Então, o awareness, furar essa bolha da cultura é muito importante, mas a gente também tem que garantir que essa mensagem seja passada na grande pulverização de formatos que a gente tem hoje em dia. Então, requer um trabalho muito maior, requer uma estratégia muito mais elaborada, mas, sem dúvida, quando é bem feita, a gente comprova que grandes histórias ainda são talvez o formato mais eficiente da gente se conectar, ou conectar a marcas e suas audiências. Se fosse fácil, a gente não precisava estar aqui, né? Todo mundo podia fazer. Você comentou, você falou sobre um tema que é muito muito bacana, assim, muito diferente. Antigamente, as agências tinham que se preocupar em fazer campanhas publicitárias para as pessoas comprarem produtos, basicamente. Agora, muitas vezes, o consumidor não quer mais só um produto, né? Ele quer que aquela marca resolva um problema. Ele quer que aquela marca entregue uma solução. E muitas vezes isso não está no mindset da agência, né? Como que vocês têm tentado, vocês têm feito para internalizar isso para o criativo, para o pessoal do planejamento, pensar em solução, em mostrar uma solução para o cliente? Porque às vezes isso vai além do trabalho que teoricamente você teria que fazer. Como que é passar isso para o time e incentivar que o time faça isso, porque a cada, sei lá, 100 vai ter uma que funciona, né? Então, às vezes, o pessoal dá uma desanimada. Como que vocês têm feito para as pessoas se sentirem motivadas a encontrar essas soluções? A maneira como na verdade, eu acho que a busca pela solução, ela abre uma grande oportunidade para que a gente, de fato, tenha que falar sobre uma narrativa mais ampla. Porque na venda de um produto, a gente acaba indo, né? Você faz um call to action, tá aqui o produto, esse é o que ele tem, compra aqui o produto. Quando a exigência da audiência por uma solução que seja mais ampla do que a venda de um simples produto, exige que a agência também se prepare para contar essa narrativa de forma mais ampla e, obviamente, tendo muito mais oportunidade para a criatividade. Vou dar um exemplo de uma campanha super bem sucedida que a gente fez no ano passado para a terceira camisa do Corinthians, que é uma camisa que era pautada na luta racial do Corinthians. E ao invés de simplesmente promover uma camisa, que é a terceira camisa do Corinthians, e o Corinthians que tem um histórico, né, de democracia racial, de luta por direitos iguais, a gente foi buscar uma narrativa que efetivamente trouxesse, obviamente não uma solução, porque é um problema muito amplo e complexo, mas que trouxesse uma iniciativa de fato. E a gente criou um pacto para as pessoas assinarem, um pacto antirracista. Então, todo mundo que fosse comprar a camisa no site ou em qualquer canal de venda
era obrigado a assinar um pacto antirracista, fazendo um compromisso com o significado daquela camisa. Então, acho que a busca das pessoas, e eu acho que agora, assim, não é mais só as pessoas que buscam soluções, as empresas querem oferecer soluções, né, para além da venda dos seus produtos. Eu acho que a gente aqui na Wiring, a gente encara isso como uma grande oportunidade criativa para contar histórias que sejam cada vez mais contundentes, mais importantes e que, de fato, estejam inseridas na cultura, que façam uma diferença na vida das pessoas, seja para o entretenimento, seja em prol de alguma causa social, ou, obviamente, né, para gerar um resultado para o cliente. Então, a gente tenta vender isso aqui dentro com bons olhos, né? É uma oportunidade para que as pessoas pensem de forma mais ampla, para que as pessoas tenham mais liberdade para atuar, sem ser simplesmente para gerar uma determinada venda, uma determinada conversão. Falando nessa venda, nessa conversão, você como presidente de agência, às vezes você tem que negociar umas entregas, uns valores, e tal. O CMO Barometer do final do ano falou sobre a pressão em entregar melhores resultados com menores orçamentos, ou seja, todo mundo já sabe, vai ter que fazer mais com menos verba mesmo. Como que é negociar isso com o cliente e como é muitas vezes trazer isso para dentro da equipe e falar, vocês vão ter que trabalhar sob pressão mesmo, porque está vindo do cliente, a gente sabe que muita gente fala, e não pressionamos nossos fornecedores, mas a gente sabe que não, às vezes não é assim que funciona. Como que você, como ex-diretora e agora head de atendimento e presidente da agência, tem que equilibrar esses pratos entre sua equipe e o que o cliente quer, muitas vezes, que passa um pouco dos limites do dia a dia? Eu vou ser sincera com você, acho que a gente tem um grande privilégio de ter clientes que entendem o valor do que a Widen entrega. Então, assim, acho que, de novo, dentro de um contexto onde as agências estão ficando, de certa forma, meio pasteurizadas e as entregas estão ficando muito similares, eu acho, ser uma agência independente, né, com tanta consistência, e eu acho que nos favorece nesse sentido. A gente tem muita clareza sobre o valor do que a gente entrega. Obviamente, a gente às vezes tem que trabalhar sob pressão, porque às vezes a gente tem que entregar, seja num prazo curto, seja com uma verba mais restrita. Tem realidades de verbas que são coisas que a gente não consegue mudar, que não Isso necessariamente. mudou, não tem jeito, né? Antigamente você abria a câmera para uma campanha com já saía de 100 mil. Agora não, às vezes vira mil, né? Não tem jeito, mudou e tem que se adaptar, né? Não tem jeito. Sem dúvida, e de novo, eu acho que é uma oportunidade para a gente ser cada vez mais criativo. E para a gente entender quais são os momentos da gente abrir uma mega produção, por exemplo, de uma grande celebridade, algo mais pomposo, que requer uma produção muito mais elaborada, e quando você vai ter que fazer uma produção para um conteúdo que vai ali no social, que vai ter que estar numa restrição de verba. Então, todas as adversidades do ponto de vista de orçamento, a gente também tem que encarar como uma oportunidade da gente emplacar novos fornecedores, fornecedores que estão fora, às vezes, do nosso radar, mas que conseguem fazer as coisas de um outro jeito, de um jeito mais ágil, de um jeito mais econômico, e também para a gente pensar. Às vezes, a gente realmente acredita que uma grande ideia não está atrelada a uma produção elaborada. Ela pode estar num formato mais simples possível. Então, a gente sempre tenta ter as restrições eventuais de verba como uma oportunidade para a gente pensar um pouco fora da caixa, entender como que a gente viabiliza algo que seja de qualidade, que esteja, né, equiparado com o critério que a gente julga que é um trabalho que a Widen faria, mas, obviamente, respeitando as limitações de verba do cliente. Legal. A gente vai dar uma paradinha rapidinho, a gente já volta com a Camila para ela contar um pouco da carreira e falar também dos Kennedys, que é um projeto super legal que a Widen toca com bastante maestria aqui no Brasil. Até mais. De volta, essa semana a gente recebe a Camila Ramaui, que é presidente da Widen Kennedy São Paulo. Bom, Camila, que momento que a gente está vivendo, né? Muitas empresas fechando seus programas de diversidade, de equidade, de inclusão, né, no mundo todo, e a Widen Kennedy tem um projeto super legal nesse sentido, os Kennedys, que chega agora ao seu 9º ano aqui no Brasil. Queria que você explicasse como funciona o projeto e quais têm sido os resultados dessa quase década de história que vocês têm até agora. Obrigada, Pesotti. É realmente um prazer poder falar desse projeto. É, o projeto Kennedy está na sua 9ª edição já.
são de fato quase 10 anos, é um projeto de capacitação de jovens da periferia que não teriam uma entrada no mundo da propaganda se não fosse através desse programa. A gente sabe que o mundo da propaganda ele acaba sendo uma bolha muito restrita e muitas vezes a gente acaba buscando as mesmas dentro dos mesmos lugares, mesmas faculdades, né? E a gente na Widen acredita muito que a diversidade ela é uma das ferramentas mais importantes para a gente ter uma comunicação que seja contundente e relevante para a sociedade que a gente vive. A gente é uma agência, a agência surgiu assim, as pessoas que participaram da Widen desde a origem, né, como a gente comentou no primeiro bloco, a Widen surgiu na contramão do polo de comunicação nos Estados Unidos, no Oregon. Então, na largada, sempre teve a diversidade como uma grande virtude para conseguir fazer uma comunicação cada vez mais criativa, cada vez mais elaborada. Então, é um programa que a gente faz com muito orgulho. E a gente abre primeiro uma etapa de inscrições, então a gente tem um formulário para que os jovens se inscrevam. E a partir desse, no ano passado a gente recebeu 800 inscrições. A partir daí o nosso time de People faz um trabalho super legal e super responsável de afunilar, né, de entender, fazer realmente uma peneira das pessoas que a gente entende que tem mais fit com o programa. E não necessariamente são pessoas com qualquer experiência com comunicação e publicidade. A gente realmente busca trazer pessoas que estão interessadas em se inserir no mundo da comunicação e da propaganda, mas a gente acha que quanto mais diverso esteja esse background, mais interessante também. Com isso, a gente faz uma seleção de 10 jovens que passam a fazer o programa ao longo do ano. Então, a gente tem um primeiro módulo, que é um módulo de aulas. Então, eles ficam na agência tendo aulas sobre o que é uma agência, o que é um plano de comunicação, o que é mídia, quais são os diferentes departamentos. E, ao final desse período, eles passam um período de vivência em cada um dos departamentos com os quais eles tenham mais afinidade. A gente realmente entende que o programa Kennedy ele é uma incubadora importante e necessária para o mundo da comunicação, e a gente tem muito orgulho de já ter fomentado a indústria com grandes talentos, talentos que hoje estão morando fora do país, têm carreiras de sucesso, e começaram no mundo da propaganda através da Widen. Nessa última rodada de Kennedys, a gente acabou empregando 6 Kennedys da edição dos 10. A gente, infelizmente, não consegue empregar todo mundo todo ano, mas a gente tem um trabalho muito responsável também de encaminhar os Kennedys que acabam não sendo contratados na Widen para outras agências. E eu sempre falo que o programa Kennedy obviamente, uma oportunidade muito legal para quem entra no programa, mas é uma oportunidade extremamente enriquecedora para quem recebe esses profissionais dentro da agência. Então, a gente realmente tem muito orgulho e a gente gostaria muito de que a indústria se mobilizasse. A ideia aqui é que cada vez mais agências, né, se inspirassem e tivessem programas para a gente, de fato, mexer o ponteiro e fazer que a indústria da propaganda seja mais diversa, como ela deveria ser. E a gente consiga ter mais ideias, mais pontos de vistas e consiga refletir uma comunicação que seja mais representativa de fato. Você você pontuou que a Widen é uma agência independente e hoje no Brasil a gente tem muitas agências que fazem parte de grupos multinacionais. Até eu acho que a maioria das agências que têm projetos parecidos como os Kennedys são de empresas, são de multinacionais e às vezes esses grupos decidem acabar com iniciativas e acabou, né? Como que vocês têm, ou como vocês esperam trabalhar ainda melhor para de repente recolocar, reposicionar quem não fica na agência ou quem não ficou na agência, para fomentar isso, para que mais empresas possam, de repente, uma agência acabou fechando o projeto dela ou diminuindo o projeto de equidade dela, como que ela pode ir falar com vocês para, de repente, capturar esses talentos que vocês não conseguiram aproveitar aí também? E obrigada pela oportunidade de estar tendo esse papo aqui. A gente realmente, como eu falei, a gente realmente tem como missão final fomentar a indústria. Não é sobre a Widen só ficar mais diversa, é sobre a indústria ficar mais diversa. Então, a gente tem um cuidado de preparar esses jovens, os jovens que não ficam, a gente fez um workshop do LinkedIn, de ajudar eles a montarem um portfólio, os CVs. E por mais que algumas agências e até alguns grandes grupos, clientes, não tenham mais os seus grupos focados, as suas
iniciativas focadas em diversidade, a diversidade é uma pauta inegociável. E muitas vezes, apesar de não ter um programa estruturado, ainda se precisa de pessoas diversas, precisa de diferentes pontos de vista. Então, a gente recebe muitos pedidos e a gente tem, através da nossa liderança, uma network onde a gente vai indicando mesmo, a gente faz o trabalho de tentar encaminhar e conversar com líderes de outras agências, falar, tem uma pessoa muito legal aqui, tem alguma vaga aí, então a gente tem essa troca de forma mais informal, e o nosso RH também está fazendo agora conversas mais estruturadas com os departamentos pessoais de outras agências para falar sobre o programa, não só para motivá-los, incentivá-los e até trocar. A gente não tem o menor melindre de passar fórmula. A ideia é que realmente a gente inspire mais agências a terem um programa estruturado. Na ausência de uma iniciativa que consiga estruturar um programa, que é um programa que custa dinheiro, a gente paga um salário para esses Kennedys, quanto que não é um estágio não remunerado, pelo contrário, a gente paga um salário para que essas pessoas trabalhem aqui. A gente entende que nem sempre todas as agências conseguem financiar um programa que nem esse, mas a gente está montando um banco de dados que a gente vai circular e vai distribuir para as outras agências para que as pessoas tenham acesso a esses profissionais e a gente consiga, de fato, aumentar a quantidade de pessoas diversas e ajudar a estruturar as carreiras dessas pessoas para além da Widen também. Legal. Bom, no meio desse vendaval todo de debate sobre equidade e inclusão, o Mark Zuckerberg, CEO da Meta, lamentou, se a gente pode dizer assim, que as empresas, infelizmente, têm se distanciado da energia masculina. A gente sabe bem o que ele quis dizer com isso, né? Queria que você falasse sobre o fato de você ter menos energia masculina. Você é uma das poucas presidentes de agência. No país, a gente ainda tem poucas mulheres que são presidentes de agências. Esse número aumentou nos últimos 4, 5 anos, aumentou 10 vezes, a gente pode falar assim, mas ainda é muito pequeno. Queria que você falasse um pouco sobre como mudar isso, como fazer com que mais agências escolham mulheres para serem presidentes. E também queria tirar uma dúvida: as agências com menos energia masculina, se elas não podem de repente trabalhar melhor, né? Sem toda essa tensão dessa energia masculina. Se você trabalha melhor com uma mulher de presidente. Eu sempre trabalhei melhor com mulher de presidente, não sei você. Ó, pessoal, eu vou te falar. Eu sou uma pessoa que acredita no equilíbrio, tá? Eu acho que muita energia masculina, muita energia feminina. Eu realmente acho que assim, tem pessoas que são homens com energia mais feminina, mulheres com energia mais masculina, e eu acho que o equilíbrio é o que move a gente para frente. Eu venho de uma família, eu tenho 3 irmãos, né? E grande parte dos meus chefes foram homens, né? E eu realmente acho que não tem uma fórmula certa. Eu acho que a gente está num momento super legal da indústria. Eu acho que finalmente deu uma virada, né? E fico muito orgulhosa de estar dividindo esse momento com mulheres que eu admiro muito. Então, a Karina, da BML, a Renata Bockel da Macan, a Carol Boccia. Eu acho que é muito legal essa mulherada tá assumindo junto e fico muito feliz de verdade encontrar essas mulheres nos eventos e a gente trocar. E eu acho que a mulherada, isso com certeza, a mulherada tem uma facilidade de se mostrar vulnerável em relação aos desafios de um cargo como esse, que fomenta uma rede onde a gente troca mais, né? E onde a gente se apoia mais nos desafios. Então, eu de verdade espero que seja um caminho sem volta, no sentido da gente estar mudando um pouco a cara da indústria. Acho que quando a gente fala da energia negativa, desculpa, da energia masculina, no sentido mais pejorativo da palavra, eu acho, assim como a pauta da diversidade, que é um caminho sem volta, não tem mais lugar. Acho realmente a fala do Marco muito infeliz, assim como o posicionamento dele, mas eu realmente acredito que é importante a gente ter um equilíbrio e a gente, acima de tudo, saber navegar e saber administrar, né, diferentes tipos de pessoas. Acho que é muito fácil a gente ficar falando de diversidade. Diversidade, de fato, é um assunto muito amplo que envolve gênero, envolve raça. Eu acho que não dá para a gente falar de diversidade sem que as pessoas estejam preparadas para lidar com a diversidade. E saber que, às vezes, você vai ter que lidar com pessoas, é, seja em cargos de liderança, ou hoje em dia, né, com a Gen Z, que é uma geração muito, né, outspoken, uma geração muito verbal, você vai ter que lidar com pessoas que têm energia diferente da sua e acreditam em coisas diferentes da sua.
Então, eu fico muito feliz que a propaganda finalmente reconheceu o valor das mulheres como grandes gestoras e líderes dos seus negócios, tem reconhecido isso cada vez mais, mas acredito que esse equilíbrio é importante, né? Sempre. Porque senão a gente bate o pêndulo para o outro lado e daqui a pouco ele volta, não adianta, né? Outro dia alguém fez essa metáfora, eu achei maravilhosa. Mas, cara, pêndulo é uma coisa incrível, porque na hora que vai para um extremo, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai voltar com força e muitas vezes vai para o outro lado. Então, se a gente conseguir ficar aqui no meio, eu acho que todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, né? Vamos lá, mais uma paradinha, papum, a gente volta com a Camila para falar um pouco mais sobre a quebra de outros paradigmas nas agências de publicidade, né? Além dessa questão das mulheres presidentes. Até mais. De volta, a gente recebe essa semana a Camila Ramaui, que é presidente da Wieden Kennedy São Paulo. Camila, você tem um histórico na área de atendimento, você comanda o atendimento aí, é uma área que meio que une todas as pontas da agência, né? Queria que você falasse até agora quais foram os processos, os principais processos que foram alterados pelas ferramentas de inteligência artificial. A gente trabalha com inteligência artificial há no mínimo 10 anos, né, com algumas ferramentas, mas agora veio a avalanche, né, veio a bomba atômica, tem que trabalhar, tem que otimizar. O que vocês têm, que ferramentas que vocês têm usado e como tem sido administrar isso, porque também tem gente que não gosta de usar, né? Tem gente que quer só usar isso. Como que vocês têm usado isso no dia a dia? Eu sou uma grande otimista, tá? Da inteligência artificial. Eu vi uma palestra no ano passado no South by Southwest que eu achei super interessante. Ele fez uma metáfora, o palestrante, onde ele falou assim: quando a calculadora apareceu, as pessoas acharam que era o fim da matemática. E eu acho, na verdade, ela só transformou a matemática em algo mais difícil e mais desafiador. Então, eu realmente encaro a inteligência artificial como uma ferramenta que vai deixar a gente melhor. Se a gente souber usar bem, usar com responsabilidade, usar com criatividade, vai todo mundo ficar melhor. A gente vai ser mais ágil, a gente vai ser mais eficiente. E eu acho que aqui na agência, onde a gente está usando principalmente as ferramentas de inteligência artificial, são na criação, né? Acho que a inteligência artificial ela ajuda significativamente no processo de brainstorm. Então, você pega um LLM né, e vai fomentando aquela ferramenta com, eu preciso de ideias dentro desse parâmetro. Não, afina mais aqui, afina mais ali. E você vai tendo uma pluralidade de coisas que talvez você ia demorar muito tempo, né, para elaborar sem a ferramenta. O mesmo na concepção de layouts. Hoje a gente consegue passar um layout ou montar uma apresentação de forma muito mais encantadora, muito mais precisa, muito mais elaborada, com muito mais agilidade. Né? Não precisa ficar lá gastando horas no Photoshop, tentando achar ferramenta. Então, eu acho que a inteligência artificial nas agências, ou pelo menos aqui, a gente realmente está encarando ela como um grande aliado para a gente conseguir ganhar mais eficiência e mais agilidade nos nossos processos criativos. Isso não necessariamente tornou os prazos mais curtos, né? Acho importante dizer isso, né? Porque a gente tem uma ferramenta que é mais ágil e que ela necessariamente facilita o trabalho. Eu acho que ela só ajuda a gente a chegar no resultado que era muito mais elaborado de uma maneira mais eficiente, mais fácil, é, mas eu acho que também dá uma responsa muito maior para quem usa a ferramenta para criar um valor em cima daquilo. Então, eu realmente acredito que se a gente continuar usando a ferramenta em prol da criatividade, para ajudar a gente a fazer coisas mais mirabolantes, mais interessantes, mais inovadoras, a gente realmente está olhando para um momento muito interessante, muito legal da propaganda. Legal. E sendo presidente da agência, queria que você falasse como que você tem trabalhado para mudar esse modus operandi de algumas áreas que são mais travadas, né, que não aceitam muito bem as novidades. A criação, você tem o pessoal da criação que é mais old school, que não aceita de jeito nenhum, e do outro lado tem o pessoal que é super early adopter, que quer usar tudo. Como que você tem feito esse pêndulo também ficar de repente mais azeitado para que nada dê problema também, porque a gente não quer que dê problema, a gente quer que todo mundo resolva as coisas da melhor forma possível, né? Uma das coisas mais legais da Wired, na minha opinião, é que é uma agência extremamente colaborativa, mesmo.
Então, assim, a gente trabalha pouquíssimo em silos. É óbvio que cada departamento tem as suas, né, entregas específicas, as suas habilidades, mas é uma agência onde realmente as coisas são construídas de forma muito colaborativa. Então, eu acho que nessa troca, as pessoas que são mais early adopters conseguem, por si só, fazer com que as pessoas que são um pouco mais céticas e mais engessadas entenderem o valor daquilo. Então, a gente tem tido pouco conflito ou pouca resistência em relação ao uso dessas ferramentas. As ferramentas, obviamente, não são obrigatórias, a gente tem e oferece as ferramentas para os nossos profissionais, mas para que eles usem se eles julgarem que aquilo vai efetivamente beneficiar o trabalho. Então, como tudo na vida, eu acho que o exemplo é a melhor maneira de você ir se interessando, entendendo e efetivamente, eventualmente, adotando uma determinada novidade. E eu acho que aqui a gente tem tido bons exemplos na elaboração das nossas campanhas, dos decks, das ideias que está sendo disseminado de uma forma bem fluida na agência. Legal. Para terminar, duas perguntinhas. Uma mais para presidente e uma para Camila, publicitária. Para presidente, você acha que as agências elas têm se desafiado? A gente vê tanta agência com décadas de história que fecha, que parte para uma fusão, que acaba, que morre, né? A gente vê recentemente um monte de nome de agência que tinha 60, 50 anos de história que não simplesmente não existe mais. O que fica de lição para os próximos anos, para uma agência independente, para o mercado que precisa se fortalecer? Né? O que a gente pode tomar de lição dessa história recente toda de agências que de repente acabaram, que fecharam as portas, que a gente não vai escutar mais? Que momento, né? Eu já trabalhei em alguma dessas agências assim, que me dá Com um um aperto no pouco de coração. susto, assim. Um aperto no coração, sem dúvida. Até porque acho que no papel, fazendo um pouco papel de cliente, acho que era mais fácil antes você escolher uma agência, porque você tinha muita clareza sobre o que, né, tinha um histórico, aquela agência tinha um portfólio, tinha um ângulo, então tinha agência mais focada na criação, agência mais focada na mídia, agência mais focada no negócio, e o que facilitava muitas vezes, né, você conseguia achar a agência que tinha um melhor fit para o objetivo que você tinha. Agora, com essas grandes fusões, eu acho que o grande desafio para as agências vai ser se manter relevante e conseguir construir uma diferenciação, né? Sendo muito transparente, assim, a gente, de certa forma, se beneficia num contexto onde, né, fica tudo um pouco confuso, porque a gente continua independente, a gente continua sendo uma agência muito pautada na criação, na criatividade, na construção de histórias, na relação com os nossos clientes, na construção de marca. Então, a clareza, e aí eu acho que tem desafio sempre para todo mundo, né? Então, assim, o fato da gente ter muita clareza sobre o que a gente é, o nosso desafio é continuar fomentando isso e fazendo com que os clientes continuem valorizando isso, em detrimento, às vezes, de uma proposta financeira mais competitiva, ou, enfim, a nossa entrega, ela é uma entrega muito específica, muito valiosa, e como eu te falei, a gente tem muito privilégio de ter grandes e bons clientes que acreditam no nosso produto. Acho que o grande desafio para todas essas agências que estão perdendo um pouco da sua identidade é, de fato, a reconstrução disso, né? Como que elas vão conseguir se diferenciar no mercado e conseguir continuar atrativas e com um posicionamento claro para atrair clientes que tenham a ver com o que elas oferecem. Porque, no fundo, acho que esse é um dos nossos grandes privilégios como agência independente criativa. Né? Os clientes que procuram a Widen procuram o que a Widen entrega. E quando você não tem clareza sobre o que uma agência está oferecendo, a chance de dar tilt nessa expectativa e realidade é maior. Então, acho que o grande desafio é isso, assim, é como as agências que estão passando por uma grande fusão vão conseguir se posicionar de forma muito clara e vão conseguir diferenciar a oferta de produto para o mercado. Daqui para frente. Bom, para terminar, para Camila, publicitária, queria que você me citasse uma campanha de uma outra agência, de um cliente que você não atende, que você olha e fala assim, putz, isso foi genial, queria ter feito. Tem algumas, mas eu vou falar uma que bateu no meu coração, que hoje, até hoje, eu vejo, eu choro, que foi Tormenta do Boticário, feito pela UMAP. Eu achei excepcional tudo. O valor de produção, a história, fazer um filme de Dia das Mães que fala sobre uma tensão, não ter produto,
Acho que foi realmente uma campanha que mexeu com todo mundo, que era mãe, que era filho, foi excepcional. Legal. É um comercial que outras pessoas já citaram aqui no programa. Quem não assistiu, assista, porque é imperdível mesmo. Camila, boa sorte aí, muito trabalho bom na rua para a Wyden Kennedy. A gente é uma agência que a gente aprendeu a admirar, né? Não é porque a gente é corintiano, mas a gente aprendeu a admirar a Wyden Kennedy por causa dos trabalhos com a Nike. Obrigado pelo tempo. Obrigada a você, querido, sempre bom bater papo com você. A gente já volta para falar com o André Forest sobre um conceito novo, né, de inteligência ampliada. Como a Camila falou, a gente precisa juntar a nossa com a inteligência artificial para fazer as coisas funcionarem. Já voltamos. Bora, pessoal, no último trecho do programa dessa semana, que é o nosso episódio 205, a gente vai receber o André Forest, que é fundador da Troublemakers. André, obrigado pela presença. Bom, para começar, você era de agência, né? Você chegou até a trabalhar com a Camila na FNASCA, na década passada, se a gente pode falar assim. Me conta por que você resolveu empreender, por que você abriu a Trouble e o que significa, no fim das contas, ser um Troublemaker. Obrigado, né? Super legal estar participando, estou acompanhando esse formato, é um formato que tá desde 19, né? Tá há bastante tempo se reinventando, então super feliz. Sim, a gente trabalhou, a gente fez coisas lá legais e apesar, tu falou, né, da década passada, eu acho que hoje em dia muito daquele pensamento e daquele DNA daquele tipo de agência tá fazendo falta, assim, hoje, né? Mas enfim, vocês devem ter passado por isso no papo. Cara, lá atrás era um tempo de mudanças no jeito de trabalhar, né? Boom digital, cocriação, processos ágeis começando, design thinking começando. O próprio sistema de trabalho estava sendo meio desformatado, né? E o nosso modelo, de maneira geral, era muito engessado para inovar, sem contar que o modelo de negócios deixava a gente com pouca liberdade de consultoria, porque no final do dia as coisas ainda viravam comunicação, né? Então, somando tudo isso, eu achei que tinha uma oportunidade nos clientes de ajudar a galera a pensar mais estrategicamente, com mais liberdade, né? E de uma forma um pouco mais disruptiva, mais subversiva, mais corajosa. Porque o mercado já estava numa toada de automático, de correria, de demanda, de disputa de, sei lá, como é que posso falar, de resultados, já estava apertando, ficando apertadas as margens, né? Então coloca menos gente para fazer mais coisas, já estava começando esse movimento todo que hoje explodiu, né? Então, cara, Troublemakers era isso, era ajudar as pessoas a movimentar as coisas com coragem, mudar. E é muito louco pensar, né? Porque a gente sempre trabalhou com gente, tá no nome da empresa, né? São Troublemakers, são pessoas para pensar diferente, para de alguma maneira sujar a mão, entre aspas, para fazer as coisas que não são tão confortáveis, que alguém precisa fazer, porque é a partir daí que o mundo e as coisas se mexem, né? Então a base da empresa era essa, e na época a ferramenta que me dava muito prazer e que eu achava ser a melhor, o design thinking, um pensamento estratégico, uma forma de trabalhar muito em método ágil, com pegada estratégica de cocriação, era a ferramenta. Mas mais para frente eu vou te contar que, cara, isso foi ficando para trás. Hoje em dia a gente mudou o nosso negócio e tal. Enfim, não sei o quanto também já quer entrar nisso, mas vai me dizendo. Mas a origem da Trouble vem daí. Legal. Falando sobre essa disrupção, né, essa provocação para as pessoas, no primeiro programa do ano, agora, no nosso episódio 203, com a Cris Nalmoves, a gente falou muito sobre a preguiça mental que tem acometido as pessoas e até as empresas, por que não, né? As empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas ficam preguiçosas, as empresas ficam preguiçosas. Querendo ou não, a inteligência artificial ajuda muito nisso, de você fazer as coisas de forma mais automatizada, de você às vezes deixar de pensar demais porque tem alguma coisa ou alguém pensando por você. Como que vocês têm trabalhado, e você falou nesse novo formato que a Trouble vem passando, vem atravessando agora, que fez 5 anos, como fazer com que as pessoas voltem a pensar de verdade, que elas tenham coragem, né? Porque a gente falou disso no programa também, às vezes falta coragem para as pessoas, né? Queria que você falasse como que vocês têm feito para provocar as pessoas a pensarem de forma diferente. Então, bom, a gente fez 6, tá indo para 7 já, né? O tempo tá. Eu passei pandemia, passei tudo, eu resolvi empreender um pouquinho antes da pandemia, né? Genial. Mas foi legal porque a gente foi se reinventando também. Não adianta eu vender um conceito de troublemakers para fora e a gente ser
a mesmice, o marasmo. Então a gente meio que tenta Passar ser o 7 anos exemplo, assim. igual não dá para ser um troublemaker, né? Exato. A gente já mudou muito, que tem dores e delícias disso, né? Mas, cara, posso falar, pensando contigo, assim, tô em casa, pensando alto, assim. Eu acho que a fase da não ter coragem já é um outro problema, não é mais esse problema de não ter coragem. Porque não ter coragem, tu ainda tinha uma consciência e aí tu não tinha a coragem. Eu acho que hoje as pessoas estão no modo automático que elas nem passam por isso, elas estão no modo mais hipnotizado e zumbi de tocar o É muito barco. pior do que a gente está É, imaginando. é pior, porque antes tu ainda tinha assim, putz, cara, não vou arriscar, não vou fazer isso porque eu posso me dar mal. Agora tu nem tá percebendo que tu não tá fazendo, porque tu tem que entregar teu dia, tua meta, tua coisa, e quando vê vai chegar mais um tempo e o tempo vai passando. Eu acho que essa é a questão. Então, assim, para mim, Pesote, é, essa base da trova que eu te montei lá atrás, eu resolvi mudar ela por dois motivos, assim, de uns tempos para cá tá acontecendo duas coisas grandonas para mim. A primeira é esse emburrecimento de mundo, né? A história da palavrinha do ano do Brain Rot, por exemplo, nos ajudou muito porque ele botou um nome numa coisa que a gente já estava estudando, já estava falando. Pô, lembra no passado a gente estava junto nos eventos e conversou um montão disso. Então acho que um dos grandes problemas e blocos de cenário é tá tendo um emburrecimento geral de mundo em todos os sentidos, né? De automático, de pensamento, de cognição, de cérebro, desde a parte médica até, cara, tudo, assim, até a parte criativa, até a parte de bem-estar e tudo mais. Então é um cenário que está rolando. E na outra ponta, tu tem esse avanço das inteligências de tecnologias, inteligências artificiais, que avançam muito rápido, né? Você vê, essa semana, por exemplo, teve um lançamento incrível dos operadores, cara, desde um chat GPT até Copilot, até outras coisas, vídeos, criação, a coisa assim, cada semana está indo muito, muito rápido. Então, é muito surreal pensar que se já tem um mundo que está anestesiado e na paralela está sendo terceirizada para a máquina resolver, a tendência é a conta meio que não fechar, porque as pessoas vão ficar fora desse processo. E aí o que nos deu um pouco de gatilho foi, pô, é meio surreal pensar, mas o propósito da Trouble lá atrás faz ainda mais sentido e é mais necessário ainda agora, que é colocar as pessoas de volta num lugar de pensamento, de questionamento, de protagonista, de ir contra a maré. Então, assim, a Troublemaker se torna ainda mais necessária, assim, em termos de... Ela volta às suas origens para levantar um pouco essa bandeira que eu vou te contar, mas o que acontece para mim é isso, assim, cara, é um mundo de pressão, performance, pressa, cada vez mais desafiador. As pessoas adorariam fazer as coisas, não é que elas não querem, elas não conseguem. Elas estão um pouco automatizadas, elas estão despachando a vida e o trabalho. E eu acho que, cara, tem milhões de coisas nessa camada. Nosso tempo é super curto, mas eu vou deixar quicando as bolas para a gente entrar, que é desde as dopaminas, os algoritmos, a banalização de repertório, economia da atenção. A gente está vivendo tudo muito louco, assim, né? É um espírito do tempo bastante complexo. E aí é um pouco que me deu esse gatilho foi, pô, se a IA e as inteligências artificiais super se potencializam e as pessoas super se emburrecem, nós vamos ter um problema ali na frente. Os especialistas estão falando disso, desde um risco de obsolescência humana, da pessoa ficar fora do processo. Então a gente resolveu trazer o nosso DNA de ajudar pessoas a ser extraordinárias, dos troublemakers, dos inovadores, dos disruptivos, o nome que você quiser dar, e trazer isso para um posicionamento novo que é a gente precisa chamar as pessoas, né, e convidar as pessoas para uma revolução, uma reação de inteligência ampliada, que é a inteligência humana com artificial. Porque se fala muito assim, a IA vai substituir, não vai substituir e tal. Cara, não é sobre isso. Não é um contra o outro. A gente vai ter que, de alguma maneira, entrar nessa conversa. E eu acho que a inteligência ampliada, para mim, é isso. Eu acho que é um conceito muito legal. Eu posso também entrar nele, se tu quiser, porque a galera está muito na fase ainda engatinhando nas IAs, que é assim, usando ela para terceirizar, para atalhar, para diminuir custo, para diminuir tempo, para fazer o trabalho por nós. E eu acho que isso é muito pouco perto de tudo que ela pode fazer. Por isso a coisa do ampliada, e tem todo esse conceito que eu posso te contar também. Mas eu Não, acho que basicamente assim, o cenário que eu vejo é esse. Já está num momento muito crítico de um cérebro podre, apodrecendo, né, como diz o termo lá, já tem um estado de anestesia muito grande de despachar a vida, então as pessoas meio que não estão mais fazendo a diferença e elas precisam retomar. Só que para elas entrar nesse mundo novo, elas vão ter que se preparar, porque elas precisam toda uma preparação tanto de repertório, de conhecimento, de cérebro processando, de senso crítico e ao mesmo tempo também de navegação na linguagem.
para daí fazer um casamento. E esse é o conceito que eu posso explicar melhor e entrar, então. Hoje eu acho que a gente está nesse pedaço de a inteligência artificial está substituindo tarefas mais práticas, né? Ou tarefas do estagiário, a gente já conversou sobre esse assunto, né? Vai ter menos estágio, porque a inteligência artificial está fazendo as tarefas deles, mas na verdade a gente está daqui para frente, o que está ruim só vai piorar, né? Não é mais só fazer o trabalho do estagiário, é aproveitar a inteligência artificial para trabalhar com a gente, né? Fazer coisas junto com a gente e não substituir tarefas do dia a dia. É um pouco disso, dessa questão dessa inteligência artificial que trabalha junto, né, que você falou. Por isso, né? O nosso posicionamento, a gente deixou de ser uma empresa de design thinking, porque a gente acha que talvez o design thinking não é a melhor forma de thinking do mundo de hoje. Então a gente passa a ser um treinador de inteligência ampliada ou treinador de inteligência humana com IA, que a gente tentar preparar a pessoa para ter instinto, conhecimento, vontade de navegar num mundo novo e, ao mesmo tempo, usar as ferramentas a seu favor para sua própria inteligência, para sua própria diferenciação, né? Então, assim, por exemplo, tem 3 coisas que estão super acontecendo. As pessoas estão usando a IA muito como um output e não como um input. Eu estava te contando, quando a gente se encontrou a última vez, que cara, às vezes eu duplo com uma IA, mas não pedindo para ela resolver a tarefa. Às vezes ela coloca umas questões que acessam uma parte da minha memória, uma parte do meu conhecimento e da minha sinapse que sozinha eu não faria. Então ela funciona como um input para talvez eu mesmo, com a minha própria capacidade da minha experiência, ou qualquer pessoa com a sua própria experiência, porque as pessoas são fantásticas, as pessoas são diferentes. Então, às vezes, uma pergunta bem colocada, um conteúdo, uma estruturação pela IA, ela não é o fim. Ela é o começo de uma história que o seu cérebro vai acessar e aí você devolve para ela e juntos vocês vão lapidando e consolidando. Então a gente tem que parar de usar como um output e às vezes usar também como um input, né? Nas 2 linhas e tal. Essa é uma coisa. Outra coisa, cara, a parte criativa, né? Antigamente era fácil a gente ter ferramentas para terceirizar, mais execucionais, assim. Hoje está entrando muito na criação, na poesia, né? Na criatividade, no partido zero, generativo. Isso é muito radical em termos de mudança, né? Há quem diga, e eu acho que eu acredito, cara, isso talvez seja mais transformador que a internet. E aí só pensar todo o impacto que a internet tem na nossa vida, quando a gente não tem, né? Então, assim, tem isso. E eu acho que a terceira coisa, e talvez a mais importante, cara, tecnologia, desde sempre, a gente teve essas disrupções de tecnologia. Mas no fim do dia as coisas vão empatar, né? Pensa que 2 empresas concorrentes vão ter acesso às ferramentas. As IAs por si só, elas empatam, né? O que vai desempatar esse jogo é a forma como a empresa barra pessoas usam esse negócio. É esse casamento que faz a coisa acontecer, né? Eu tenho dado muita palestra sobre isso, sobre inteligência ampliada, inteligência humana com artificial, como é que a gente entende a importância disso, por onde a gente navega e tal. E eu falo muito assim, a pergunta de 1 milhão agora para a humanidade vai ser quem que é o jockey e quem que é o cavalo, sabe? Porque do jeito que as coisas estão, se a gente terceirizar tudo, a gente passa a gente ser um operador da IA. E até a gente não precisar mais estar nessa equação. E eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, manter o nosso protagonismo, não acima nem abaixo, mas a gente tem que, de alguma maneira, usar esse negócio a favor da nossa própria inteligência e nós continuar sendo as pessoas que desequilibram o jogo, porque é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, eu penso muito dessa maneira, assim, essa inteligência ampliada, para mim é isso, é um treinamento de inteligência humana com artificial. E claro, isso daí também não é sobre motivação, chegando nos problemas do trabalho, chegando no que a Trobo Antiga fazia, né? Resolvendo coisas, criando cenários novos, arriscando os futuros, enfim, essa inteligência ampliada tem que aterrissar na solução, na vida real, no briefing real, e não também só na parte, motivacional ou de desenvolvimento pessoal, né? De cada um. André, obrigado pelo tempo. Vamos tentar ampliar essa inteligência, né? Usar a inteligência artificial para ampliar a gente, a nossa, e vamos causar um pouco na vida das pessoas, né? Fazer todo mundo pensar mais, né? É um dos seus desafios, né? É uma das suas missões. Obrigado pelo tempo. Não, cara, é tudo que a gente tá. É por isso que a gente mudou e tu acompanhou de perto, né? Foi bastante sofrido, porque foi uma pivotagem, não foi só um ajuste, pega a Troba e bota a Troba com a IA. A gente pivotou o nosso negócio para ser uma empresa que desperta essa reação. As pessoas precisam reagir, Pesote, porque assim, ninguém tá ficando nem incomodado com isso. A gente tá só indo para um lugar que eu não sei, sabe? Então a gente precisa voltar a ter protagonismo disso
para daí, a partir dessa revolução, a gente voltar a usar a inteligência humana casada com essa inteligência artificial e voltar a ter diferenciação. Senão as coisas ficam todas meio cinza, e eu acho que esse é o propósito da Troublemaker desde o dia -1, sabe? Obrigado a vocês pelo tempo, estou à disposição. Quem quiser aprofundar o conceito, vocês aí, ou quem está nos ouvindo e vendo. Legal, obrigado. A gente vai falar bastante esse ano, provavelmente. Vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify e no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 200 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e muita gente já com inteligência ampliada participando do programa. Daqui a 15 dias tem mais. A gente vai ter um programa especial sobre os 100 anos da GM no Brasil. Valeu, gente. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Midi Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.